Muito bem, chegamos no 8.5, né? Finalmente chegamos na produção no chão de fábrica. O 8.5 é produção e provisão de serviços. E logo no início do 8.5 a gente tem o 8.5.1, que a IATF vai desdobrar aí em diversos outros requisitos. O primeiro 8.5.1, que é o controle de produção e provisão de serviços, é o requisito onde indica o que precisa haver de estrutura, de informação, de pessoa competente, de informação documentada, de requisitos de produto, entre outras coisas, onde ocorre a produção, na célula de trabalho, onde a produção está acontecendo. Este é o requisito 8.5.1. Então, toda vez que você for lá na produção, na manufatura da sua empresa, ou alguma empresa que você estiver auditando ou visitando, por exemplo, quando você chegar lá na célula de trabalho, na máquina, no equipamento, tem que atender o que está descrito aqui no 8.5.1. Vale a pena você dar uma revisitada aí no requisito, no conteúdo do requisito do 8.5.1 da 9001 e, por consequência, também da IATF. E a IATF suplementa, né, o 8.5.1 com diversos requisitos, como eu falei. O primeiro deles é o plano de controle. Plano de controle é um formato de documento com informações mínimas necessárias para a organização produzir. Então, o plano de controle deve envolver todas as etapas e operações do processo produtivo e deve considerar controles de processo e controles de produto. É o documento principal de um sistema de gestão da qualidade automotiva e você encontra ele, né, em todas as organizações automotivas. É o padrão, é o meio de comunicação comum nas organizações automotivas que adotam a IATF. Fique atento, o plano de controle é fundamental, é o documento que o pessoal, por exemplo, da qualidade, de atendimento ao cliente, da manufatura, da produção, deve conhecer, deve ter domínio por ele. Não necessariamente o plano de controle tem que estar no chão de fábrica, mas todas as informações que estão no chão de fábrica para controle de parâmetros de processo ou controle de produto devem estar no plano de controle e vice-versa. Tudo que está no plano de controle também deve estar acontecendo, deve ser desdobrado para o chão de fábrica, para a operação. A IATF continua, né, orientando sobre a instrução do operador e padrões visuais, como deve ser a instrução para trabalho padronizado no chão de fábrica, verificações das preparações para os trabalhos, que é o setup, ou seja, a cada início ou reinício de produção, a organização precisa fazer uma liberação e é indicado que a organização deveria reter a primeira peça e reter a última peça produzida. Eu acho essa prática excepcional para as organizações, que elas retenham de fato a primeira peça quando isso for aplicável, quando isso der para ser feito, quando for apropriado, porque isso agrega muito valor de fato mesmo à operação. Você induzir, né, você considerar que a cada início de trabalho, após uma preparação ou uma troca de turno, por exemplo, quem está assumindo o turno faça uma verificação na primeira peça produzida e ateste. A partir deste momento, as peças estão conforme que eu verifiquei os parâmetros de processo, fiz toda a liberação, verifiquei o produto, confirmei que está ok. Então, se for um processo estável e capaz, ao longo do tempo, a produção seguirá conforme. Isso é de suma importância. Eu sempre recomendo a todas as empresas, todos os clientes aí que a gente atua, que façam isso, porque agrega muito valor e traz grande resultado para a organização. Temos a verificação após parada, shutdown, aquele período que a organização fica parada por um longo período de tempo, um longo espaço de tempo, cada organização determina de acordo com o seu produto, com o seu processo, o que seria um tempo para a parada shutdown. Geralmente é uma parada de férias coletivas, então um feriado um pouco mais prolongado, digamos assim. Quando você vai retomar a produção, algumas verificações deveriam ser feitas.
Chegamos aqui na manutenção produtiva total, que eu comentei com você lá na seção 7, que a IATF tem um requisito que ela fala da manutenção produtiva total. Aqui ela está falando exatamente da manutenção de máquinas e equipamentos, e tem uma série de informações que a organização deve ter, como, por exemplo, definir classificar os equipamentos, né, por grau de criticidade, por exemplo, equipamento-chave, definir peças de reposição, spare parts, manutenção preventiva, manutenção preditiva, né, retrofit ou revisão periódica, medir o desempenho da manutenção, tudo isso é requisito da IATF, que também tem requisito falando sobre a gestão de ferramentais, né, como os ferramentais de produção são geridos em termos de manutenção mesmo, em termos de armazenamento, controle, né, de disponibilidade, status do ferramental, tem bastante situação aí nesse sentido. E para finalizar o 851, temos o requisito 857, que fala da programação de produção, que é onde é tratado especificamente sobre o PCP, o controle de produção, como que a organização faz a gestão disso, como a organização garante que tudo que ocorre na produção é direcionado pelo pedido do cliente e que o cliente vai ser atendido. Isso também é um requisito super importante. Fechando aqui o 851, a IATF, a 9001, a gente entra na subseção 852, onde a gente fala de identificação e rastreabilidade, né, tanto a 9001 e a IATF tem um suplemento sobre identificação e rastreabilidade, onde o principal aqui, pensando na IATF, é que a gente consiga identificar e rastrear os produtos de modo que a gente consiga dividir os lotes, digamos assim, no menor tamanho possível, porque em caso de uma não conformidade na montadora, uma campanha de pátio ou até mesmo um recall que pode acontecer, o impacto disso seja o menor possível, ou seja, você consegue delimitar o início e fim, né, dos lotes suspeitos, e quanto menor você dividir isso, melhor você vai conseguir delimitar, e menor vai ser, mais rápido vai ser a reação e menor será o prejuízo. Temos a propriedade pertencente aos clientes, que o cliente deve controlar que tudo que pertence ao cliente está na nossa organização, preservação de produto durante o processo, né, embalagem, armazenagem. A IATF pede, inclusive, que você respeite o FIFO, que você tenha um ciclo, por exemplo, de verificação periódica, né, do estoque, em especial de produtos perecíveis, né, que tem data de validade, como é que a organização realiza esse ponto. E chegamos à atividade pós-entrega, que é o quê? Que é o atendimento ao cliente. Toda vez que você produz e há uma reclamação, algo do tipo, é aqui na atividade pós-entrega que a organização deve reagir a isso e deve atender o cliente, porque não é porque você entregou o produto que acabou a responsabilidade. A organização continua tendo responsabilidade, e no segmento automotivo isso é ainda mais forte, não tem como você fugir dessa situação. A IATF traz dois requisitos que ela fala de serviço, né, realimentação de informação de serviço e contrato de serviço com o cliente. Quando você escuta serviço na IATF, em requisito da IATF, a IATF se refere àquelas peças que são entregues, vendidas para o serviço, que é o concessionário, que é o PIA. Então, você também deve atender as peças de serviço, você também deve atender o pós-venda das peças de serviço, não só aquelas peças que são entregues na série, né, na montadora, no OEM. E para finalizar, aqui o 85, temos um requisito super importante. Você lembra que eu comentei contigo sobre as mudanças lá na seção 6, que a mudança aparece algumas vezes ao longo da norma. A gente já viu mudança do sistema de gestão na seção 6. Lá no 882 a gente viu a mudança dos requisitos, né, naquela fase de definição dos requisitos de comunicação com o cliente. No 8.3 a gente viu as mudanças de projeto e desenvolvimento, e no 8.5, especificamente no 8.5.6, nós estamos vendo a mudança no processo de manufatura. Deve haver o controle de mudanças, e a IATF
determina ainda que deve haver um processo documentado de como essas mudanças são gerenciadas, são controladas, de modo que apenas mudanças avaliadas, validadas, sejam implementadas. É de suma importância isso. O controle de mudança, pelo que eu conheço, pelo que eu vejo em muitas organizações, é algo que ainda é um pouco falho, que as organizações precisam trabalhar mais nisso, porque ele é um foco de problema. Mudança não controlada, mudança que não está lá muito validada, podemos dizer assim, é foco de problema, é foco de não conformidade, é foco de recall, entre outras coisas. E aí a TF, para finalizar ainda o 86, tem mais um ainda de mudança, que é a mudança temporária no controle do processo, que são os meios de controle que a organização deve ter uma lista do meio de controle primário, o meio de controle secundário ou backup, em caso de necessidade do meio de controle original sofrer algum dano ou algo nesse sentido, ter que ser retirado da operação, a organização já ter um planejamento de como substituir esse meio de controle. Aqui no 8.6 a gente fala da liberação de produtos e serviços, e esse requisito da norma fala o que a gente tem que cumprir, o que a organização deve cumprir para garantir a conformidade do produto, nesse caso que estamos falando de ATF. Devemos cumprir que tudo o que for planejado como controle para a liberação, fase a fase do processo, a cada etapa do processo, uma liberação final, o que seja, isso seja cumprido e esteja conforme o requisito. Então a gente não pode deixar, em hipótese alguma, em momento algum, de deixar de cumprir tudo que está planejado. Se a gente deixou de cumprir algo que está planejado se deixamos de fazer esse controle agora, porque não deu tempo, isso é uma não conformidade maior, porque você não está controlando, liberando o produto, liberando o processo. Então, o 8.6, originalmente da 9001, diz nesse sentido: tudo deve ser realizado, tudo deve ser controlado, e deve haver inclusive a rastreabilidade sobre quem realizou esta liberação, seja um operador, seja um inspetor, quem quer que seja para isso. Aí a ATF complementa dizendo para a gente que tudo que está acontecendo na liberação tem que constar no plano de controle. A gente não pode ter qualquer tipo de controle de produto ou de processo que não esteja no plano de controle. Porque se está acontecendo na manufatura é porque é importante. Se é importante, tem que estar planejado no plano de controle. Se está no plano de controle, tem que acontecer na manufatura. Não existe estou fazendo mais para garantir. Não existe. Tem que fazer o que está planejado, conforme o plano de controle. Esse é o caminho, essa é a situação que a gente deve considerar aí na manufatura, no chão de fábrica. Além disso, a ATF complementa com alguns outros requisitos, por exemplo, inspeção de layout e ensaio funcional, que é uma inspeção feita numa frequência determinada, geralmente anual ou bianual, trianual, depende do cliente automotivo, onde são verificadas 100% das características e especificação de engenharia deste produto. Então você tem que garantir que isso ocorra. Inspeção de layout é um requisito da norma, mesmo se o cliente não determinou frequência, a organização deve determinar e realizar a inspeção de layout. Se o cliente determinou a frequência, a organização deve realizar na frequência que o cliente determinou. Requisitos para itens de aparência, que são aqueles produtos que ficam aparentes no veículo, aquelas peças estéticas. Existe também um critério para a liberação de itens de aparência, muito específicos para esse tipo de produto, tem textura, tem cor, tem brilho, entre outras características que a organização deve considerar, além de ter o equipamento apropriado e o pessoal competente para conseguir identificar e fazer as liberações de aparência. Devemos garantir também a inspeção de recebimento, que é a verificação da conformidade de produtos, comprados e recebidos. Então tem um requisito que fala aqui na EATF como você realiza a inspeção de recebimento. Pode receber por certificado, pode fazer um teste, pode
garantir da forma que a organização desejar, desde que esteja aqui dentro do critério do normativo, mas você não pode deixar de realizar as inspeções e todo produto recebido tem que garantir que ele está em conformidade estatutária e regulamentar, ou seja, que esse produto atende à legislação. Esse é um processo que vem lá de compras, lá da gestão de fornecedores, a qualidade do fornecedor, tem que garantir que esse fornecedor está em conformidade, tem que garantir que esse produto está aprovado, tem que garantir que tudo isso esteja ok para que a hora que chegue na manufatura, na produção, na organização, isso esteja confirmado e a organização deve possuir algum tipo de critério aí de barrar talvez possíveis produtos que não estejam devidamente homologados quanto a requisitos estatutários e regulamentares. E o critério de aceitação na IATF é sempre zero defeito, ou seja, encontrou um produto não conforme, todos estão não conforme, bloqueia e se torna então não conforme. E como tratar e lidar isso a gente vai ver a seguir no 8.7. Legal, muito bem, chegamos aqui ao final, aqui, né, ao último requisito aqui da seção 8, que é a operação. Estamos aqui no 8.7, que é controle de saídas não conforme, controle de produto não conforme. Então, sempre que a organização gerar um produto não conforme, a organização deve controlar esse produto não conforme, controlar essa saída não conforme. Imediatamente após a identificação do não conforme, isso deve ser segregado, identificado, separado, impedido para uso. Isso é super importante porque também é um grande foco de problema de não conformidade a má gestão do produto não conforme. E a organização deve reagir a esse produto não conforme, lidar com as consequências e tomar as ações necessárias, que a gente vai ver ação corretiva, não conformidade, ação corretiva, lá na seção 10, mais adiante. A IATF suplementa aí a saída não conforme, dizendo o seguinte, que sempre que você tiver um produto não conforme, e se você precisar continuar com a produção, você deve obter uma concessão do cliente, ou seja, ninguém mais tem autoridade em liberar um produto que está fora de especificação do que o próprio cliente, independente se a pessoa tem qualquer cargo dentro da organização, pode ser um supervisor, um gerente, um diretor, um proprietário, se a especificação está não conforme, está fora dos limites, apenas o cliente dentro do segmento automotivo tem a autoridade de autorizar, de dar essa concessão de continuidade da produção e do fornecimento deste produto fora dos limites e fora do especificado. E sempre que o cliente tiver um critério, um método específico para controle do produto não conforme, a organização deve segui-lo. Outro ponto importante a definir é: produto suspeito é produto não conforme. Ou seja, sempre que você tiver um produto em que o status desse produto não está claramente definido, automaticamente esse produto é classificado como suspeito e todo produto suspeito deve ser tratado como um produto não conforme. Por isso que é extremamente importante identificar corretamente todos os produtos ao longo do processo de produção. Aqui no 8.7, a IATF traz dois requisitos para a gente que necessita de processo documentado. É o 8.714 e o 8.715. O 8.714 é controle de produto retrabalhado e o 8.715 é o controle de produto reparado. Primeiro vamos conceituar o que é retrabalho e o que é reparo. A gente ainda vê muita confusão neste sentido. Retrabalho é quando você tem um produto não conforme, você executa uma ação neste produto, uma operação nesse produto, e esse produto se torna conforme e está de acordo com a especificação de engenharia. E o produto retrabalhado é quando ele tem uma não conformidade e você toma uma ação nesse produto. Ele pode vir a se tornar funcional,
mas não está de acordo com a especificação de engenharia. Nos dois casos, deve haver o processo documentado, avaliação de riscos sobre isso, controle, liberação após a operação de retrabalho ou reparo. E no caso do reparo, deve haver aprovação formal do cliente. Você não pode executar um reparo e enviar para o cliente sem a aprovação formal. Isso não pode acontecer, isso é grave, isso é sério. E você deve sempre notificar o cliente, é mais um requisito, quando, por um acaso, a organização identifica que encaminhou o produto não conforme ao cliente. Pode acontecer, você está no meio do lote de produção, a carga foi enviada para o cliente, nesse intervalo de tempo se identificou uma falha, uma não conformidade, você deveria comunicar ao cliente, ir até o cliente e tentar verificar se aquele produto que foi para o cliente também apresenta a mesma falha ou não. Se apresentou a mesma falha, um processo de ação corretiva deve ser iniciado. E para finalizar, mais um item aqui do 87 que necessita de processo documentado, que é quando o produto não conforme não é passivo nem de retrabalho, nem de reparo, e ele vai ser descartado. A disposição do não conforme, um produto não conforme, antes de ser descartado, sucateado, ele tem que ser desconfigurado, tem que ser destruído, de modo que ele não seja direcionado para o mercado paralelo e mesmo lançado aí, digamos assim, como sucata, como lixo, como rejeito, e de alguma forma ser aproveitado aí no mercado por quem quer que seja, porque o produto pertence, dono do produto é a montadora, a montadora que é dono do projeto, dono do produto. Ela não quer que o produto dela corra no mercado aí com uma não conformidade, beleza? Essa foi a sessão 8, a sessão mais longa aí da IATF, por isso que a gente dividiu aí em 2 vídeos. Espero que você tenha aproveitado. Mais uma vez eu te convido, você que está assistindo o vídeo aqui pelo YouTube, clique aqui na legenda e acesse o nosso curso completo, se matricule no curso. Lá vai ter detalhe de cada requisito que a gente fez aqui, um overview, te localizou no requisito, e tanto o pessoal que está fazendo o curso, isso aqui é mais para concatenar aí as ideias e você refrescar a memória sobre tudo que foi falado na aula. A aula é longa, né? Tem bastante requisito, bastante detalhe, isso aqui é para você se localizar e colocar tudo em ordem aí na sua cabeça, ou até mesmo para dar uma revisada rápida e saber talvez onde ir buscar aí as informações, os detalhes do requisito nas normas, beleza? Agradeço mais uma vez aí a participação, qualquer coisa estamos aqui, abraço e até mais.